Como é a recuperação de uma cirurgia tripla? Hoje eu vou falar sobre a recuperação de uma cirurgia que eu realizo muito. Inclusive quem me segue lá no Instagram assiste várias cirurgias dessa que eu faço toda semana. E se você ainda não me segue lá no Instagram, ainda não conhece o meu Instagram, tem o link aqui em algum lugar dessa tela e também lá nos comentários tem os links de todas as minhas redes sociais para vocês poderem me seguir. Então eu vou falar hoje sobre esse tema que é a cirurgia tripla. Bom pessoal, o que é então uma cirurgia tripla? É uma combinação de 3 cirurgias: a abdominoplastia, a mastopexia com prótese e a lipoaspiração. Então, é aquela chamada Mummy Makeover, que é a cirurgia da mamãe, é aquela paciente que já teve 1, 2 ou 3 filhos e que ficou com muita flacidez na barriga, no abdômen, nas mamas e ele deseja melhorar o aspecto de todo o seu corpo. Então, com essa cirurgia, combinando 3 procedimentos, nós conseguimos transformar o corpo dessa paciente e trazer de volta aquela autoestima que ela tanto deseja. Então, nessa cirurgia, como é a recuperação? Cada uma desses procedimentos, eles se recuperam de formas diferentes. Então, são 3 cirurgias combinadas em uma só, mas cada uma dessas tem a sua particularidade. Bom, na primeira delas, vamos falar sobre a abdominoplastia, que é a cirurgia plástica do abdômen, que a gente estica a pele do abdômen. Então, nessa cirurgia, nós fazemos um descolamento de toda a pele, esticamos ela, removemos o excesso, refazemos o umbigo e fechamos também a musculatura da parede abdominal, a conhecida de ácido abdominal, nós fechamos essa musculatura. Então, como que é a recuperação ali nas primeiras semanas? A paciente ela precisa andar um pouquinho curvada para frente e também quando for deitar, não pode deitar toda esticada na cama, ela tem que deitar um pouquinho curvada. Por quê? Porque a gente removeu o excesso de pele, esticou essa pele. Se a paciente ela se estender totalmente e ficar totalmente ereta, ela vai tracionar essa cicatriz e fazer com que esses pontos possam abrir. Então ela precisa ficar um pouquinho inclinada para frente para diminuir a tensão sobre a pele que foi esticada ali embaixo e também para não forçar o músculo aqui do abdômen, não pode ficar contraindo muito esse músculo, porque também foi amarrado esse músculo e ele pode rasgar ali e abrir. Então a paciente precisa deixar a barriga mais relaxada e o corpo mais inclinado para frente para não forçar essas suturas que foram realizadas. E a paciente utiliza uma cinta modeladora que pega todo o tronco, o abdômen, para ajudar a comprimir essa região, porque existe um edema no pós-operatório, ou seja, um inchaço. E essa compressão ajuda a limitar esse edema para que ele não se aumente muito, não se expanda. Então a gente usa a cinta compressiva e também algumas placas modeladoras, que são placas de espuma que a gente coloca por baixo da cinta. E essas placas vão ajudar a comprimir mais, especialmente algumas áreas onde a gente precisa de uma maior compressão. A paciente, ela precisa restringir um pouco as suas atividades. Então, nas primeiras semanas, ela não pode ficar se agachando muito, fazendo esforço, tentando carregar peso. Ela precisa se limitar, porque se ela fizer esse tipo de esforço, ao fazer força para levantar um peso, alguma coisa assim, ela pode contrair o abdômen, forçar aquela sutura e aquela sutura acabar abrindo. Então ela precisa ter cuidado para não fazer nenhum tipo de esforço, não ficar carregando peso, não se esticar totalmente e também na hora de dormir, dormir um pouquinho mais inclinado. Agora, quanto à lipoaspiração. Na lipoaspiração, a preocupação maior é o inchaço. Então, para evitar o acúmulo de muito líquido devido à lipoaspiração, líquido abaixo da pele, nós utilizamos os drenos. Os drenos ajudam a sugar esse líquido para que a paciente consiga desinchar o mais rápido possível. Geralmente a gente mantém esses drenos por uma semana. Então nesse período de uma semana a paciente precisa ter muito cuidado com esses drenos para não querer acidentalmente arrancar os drenos e também ela precisa
ficar de olho se o dreno está funcionando, se ele está aspirando corretamente e anotando dia a dia o quanto sai de líquido naqueles drenos, porque aquela quantidade de líquido que fica drenando ali, ela vai diminuindo progressivamente ao longo dos dias. E a gente precisa acompanhar o quanto isso está diminuindo para saber o momento exato de tirar os drenos. Então a paciente precisa quantificar a saída de líquido por esses drenos dia a dia. E como o inchaço é a principal preocupação, é importante usar a cinta, como eu falei, as placas de compressão, porque isso ajuda a conter esse inchaço para que ele não aumente. E as restrições físicas, atividades físicas, são as mesmas restrições da abdominoplastia. A paciente não pode fazer muito esforço, não pode carregar peso, e depois de um período ali de 15 dias, a gente libera ela para poder voltar a dirigir, fazer algumas atividades do dia a dia. E atividades físicas mesmo, academia, esporte, ela só vai poder voltar a fazer depois de uns 2 meses mais ou menos. Bom, e agora faltou falar da terceira cirurgia, que é a mastopexia, com prótese ou sem prótese, depende muito do que a paciente quer. A mastopexia é a cirurgia que a gente faz o levantamento das mamas, a gente remove o excesso de pele das mamas e levanta essas mamas. Então, quando nós colocamos um silicone, por exemplo, nós colocamos o silicone por baixo do músculo para sustentar o silicone e removemos o excesso de pele que a mama tem sobre esse silicone. E nessa cirurgia, o mais importante é a limitação dos movimentos dos braços, porque se a paciente estender muito o braço, ficar mexendo muito o braço, vai forçar essa cicatriz aqui e ela vai acabar abrindo. Então é importantíssimo que a paciente não carregue peso com os braços, não levante muito os braços, não faça nenhum tipo de esforço para que não acabe forçando essa cicatriz. E como tem os cortes, tanto na mama quanto no abdômen, a paciente também precisa fazer a troca dos curativos, manter essa ferida sempre limpa, essa cicatriz sempre bem cuidada, higienizada, para que não tenha risco de infecção da cicatriz. Então é importantíssimo os cuidados com curativos, troca de curativos, para que mantenha sempre essa cicatriz bem limpa e seca. E a paciente precisa usar um sutiã cirúrgico. O sutiã cirúrgico, ele faz a mesma função que a cinta cirúrgica faz no caso do abdômen. Ou seja, esse sutiã cirúrgico, ele faz uma compressão sobre as mamas para diminuir o inchaço que também se forma nas mamas após a cirurgia. Então essa compressão ajuda a diminuir o inchaço para que essa mama não venha inchar demais, crescer muito, e isso cause dor na paciente e também retarde a sua recuperação no pós-operatório. Então o sutiã vai fazer essa função de comprimir, manter esse inchaço controlado, e ali após 15 dias, um mês, essa mama já desincha, e aí a gente libera a paciente para voltar a usar um sutiã normal, um sutiã como ela usava normalmente. Então esse sutiã cirúrgico, ele tem a principal função de compressão. O retorno a atividades diárias e atividades físicas é muito parecido das outras cirurgias. Então a paciente volta a dirigir, a trabalhar com 15 dias e volta a fazer algumas atividades leves com 1 mês e atividades físicas mais intensas como academia com 2 meses. Então a grande vantagem de fazer uma cirurgia tripla é que você consegue se recuperar ao mesmo tempo de 3 procedimentos. Então você, com o mesmo tempo de recuperação, de ali 15 dias ou no máximo 30 dias, você consegue se recuperar de 3 cirurgias ao mesmo tempo. Essa é a grande vantagem desse procedimento. Então, se você viu aqui os cuidados pós-operatórios que é necessário ter numa cirurgia tripla e você tem interesse em fazer esse procedimento, aqui no nosso canal tem vários vídeos falando especificamente de cada uma delas. Então eu convido você a, depois de terminar esse vídeo, assistir, maratonar aí os outros vídeos que nós temos aqui no canal. E eu gostaria de te agradecer por chegar até aqui. Então se você chegou, já curte aí o nosso vídeo e também se inscreva se você ainda não é inscrito, porque a gente vai estar toda semana aqui falando de conteúdos como esse. Então, muito obrigado. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. Meu nome é Dr. Thiago Simão e eu realizo sonhos através da cirurgia plástica.